convidar o nosso irmão Alisson, que será o preletor desta manhã. Deus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos, bom dia. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 8. Então, Gênesis 22, do verso 1 até o verso 8. Nós estamos dando continuidade a nosso panorama no Pentateuco. Diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Até aí, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, por essa oportunidade de meditarmos na tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nessa instrução, que não fale eu, mas que o teu Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos por meio desse texto sagrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Nos tempos de Abraão em Ur, na Mesopotâmia, o caldeirão cultural do paganismo dominante enfatizava exatamente as mesmas ideias que o evangelicalismo gospel moderno. Na sexta tábua de Enuma Elish, um épico babilônico da criação da humanidade, encontramos uma forma de pensar extremamente semelhante com a citação da música que eu acabei de fazer. Marduk, o grande deus babilônico, o campeão dos deuses, emergiu vitorioso de uma guerra contra Tiamat, a deusa primordial do caos e dos mares. E com seu triunfo assegurado, Marduk agora empreenderia uma missão muito mais nobre do que a de vencer Tiamat, a missão de criar a humanidade. Imagine essa cena então, todos os deuses reunidos, celebrando a vitória de Marduk, mas também cansados de uma longa batalha e dos trabalhos que eles tiveram que realizar. É neste momento então que Marduk, na sua sabedoria divina, concebe um plano e anuncia a intenção de criar os seres humanos. Mas essa não seria uma criação qualquer. O propósito da nova raça que os deuses babilônicos queriam criar é nobre e prático ao mesmo tempo. Os humanos seriam criados para servir aos deuses. E para que os deuses tivessem a liberdade, eles não tivessem que cumprir as suas tarefas diárias e os seus trabalhos. Uma vez criados, os seres humanos então assumiriam o papel de servir os deuses. Eles são encarregados de realizar os trabalhos que antes ocupavam os deuses,
permitindo que agora as divindades tenham descanso e lazer e cuidem de coisas mais dignas da sua própria divindade. Esse arranjo estabelece uma ordem cósmica na cabeça dos caldeus e define a relação de Deus com os seres humanos na mitologia mesopotâmica. Vamos chamar esse arranjo, a partir de agora, de a grande simbiose. Nesse cenário, os deuses poderosos e eternos existiam muito antes da criação dos homens. Mas, apesar de imortalidade, eles têm necessidades. Eles almejam comida, eles almejam abrigo, eles almejam adoração. E esses elementos permitem que continuem a garantir a ordem do universo. No início, era incumbência dos próprios deuses suprir essas demandas intermináveis de trabalho. Mas essa responsabilidade se mostrou extenuante demais para os deuses. No paganismo mesopotâmico, então, a criação dos seres humanos não é meramente um fenômeno biológico, mas é uma solução cósmica para o problema dos deuses. Os deuses desejam se libertar, enquanto isso vão escravizar os seres humanos. Os seres humanos devem atender às necessidades dos deuses através de rituais e assegurar aos deuses o conforto que eles desejam. E em troca dessa devoção, os deuses prometem proteção, sustento, garantindo que as colheitas sejam abundantes e que as cidades sejam defendidas contra invasores. Esse pacto, a grande simbiose, não é meramente uma prática religiosa na Mesopotâmia, mas sim um alicerce cultural e social. A vida na civilização mesopotâmica girava em torno desse relacionamento com os deuses por meio dos templos onde os deuses eram adorados. As divindades eram representadas em imagens colocadas no templo e as cerimônias serviam para cuidar dos deuses em suas necessidades. A presença da divindade estava na imagem, e então os humanos deveriam obedecer aos comandos dos deuses e prestar dignidade, reverência e adoração às imagens localizadas no templo. De manhã, as estátuas eram despertadas ao som de sacrifícios e músicas para os seus ouvidos. Ao longo do dia, os louvores e as adorações e as orações serviriam de alimento para os deuses, que se serviam da devoção dos seres humanos. Mas é nesse contexto, então, que surge Abraão. Deus surge a Abraão, convocando não para uma relação de interdependência, mas para uma relação pactual, uma aliança. Deus não chamou Abraão para servi-lo, chamou Abraão para ser seu parceiro nos seus propósitos e nos seus planos. O Deus de Abraão não necessita de serviços humanos, mas mesmo no alto da sua autossuficiência, ele ainda assim almeja se relacionar com os seres humanos. Deus criou o homem para um relacionamento, para levar a cabo os seus planos e propósitos, não para uma simbiose, mas para uma grande parceria num grande empreendimento. Nós já estudamos que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, não apenas como um ser vivente, mas como um representante divino, um rei sacerdote incumbido de expandir as fronteiras do Éden, do jardim, até os confins da terra. O jardim no Éden era muito mais do que um paraíso idílico, ele era o primeiro santuário, o primeiro templo, o lugar onde a presença de Deus habitava com o homem. Adão, como portador da imagem, deveria multiplicar e governar em nome do Altíssimo, expandindo as fronteiras do jardim. Mas a tragédia interrompeu essa missão, e em vez de subjugar a serpente, Adão cedeu à tentação. Aquele que deveria espalhar a santidade de Deus permitiu que o pecado invadisse, então, o mundo. A terra, que deveria ser cheia da glória de Deus, foi manchada pela corrupção. No entanto, meus irmãos, Deus não abandonou o seu plano. Ele comissionou Noé para seguir adiante com a sua ideia, mas novamente a humanidade falhou. Deus não abandonou o seu plano e agora ele comissionou Abraão. Abraão não era apenas um patriarca, ele era um novo começo, alguém pelo qual Deus intencionava restaurar toda a ordem criada. Com uma grande promessa, ele convocou Abraão.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa a Abraão não era apenas sobre terra, não era apenas sobre descendência, mas sobre a restauração do mundo inteiro. Israel, a nação que viria de Abraão, nasceu para ser concebida como um Adão coletivo, um reino de sacerdotes, um reino que abençoaria todas as famílias da terra. Vamos então agora para o nosso texto, porque ao longo de Gênesis 12 até o capítulo 21, Deus vem levando a cabo suas promessas e fez Abraão ter um filho, o filho da promessa, que nasceu mesmo na velhice de Abraão e Sara. Um filho que representava o principal benefício da aliança com Deus, o filho da promessa, por meio de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então acompanhe comigo no verso 1 do capítulo 22. Deus diz da seguinte forma: depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. E nós podemos nos perguntar, de onde vem Deus? E de onde ele se dirige a Abraão? O Deus de Abraão não mora em um templo. O Deus de Abraão não tem imagens para que os humanos possam o servir. O Deus de Abraão não mora como os deuses mesopotâmicos que precisam de cuidados no templo. O Deus de Abraão também não vem como Zeus ou Poseidon na história homérica, onde eles se regozijavam com holocaustos. O Deus de Abraão está ao mesmo tempo no mesmo lugar que Abraão, mas também está em outros lugares. O Deus de Abraão não tem forma, nem residência e nem destino. Ele não tem limites geográficos e nem limites temporais. Nada também se diz da causa que moveu a Deus a tentar Abraão tão terrivelmente. Ele não perguntou para ninguém se ele deveria fazer isso, ele não se consultou com ninguém e nem tomou conselho com os deuses Marduk, Eat, Tiamat, Eliu, Zeus, Atum, Baal, seja lá qual Deus for. Inesperada e completamente de forma enigmática, Deus penetra na cena de Gênesis 22, chegando de alguma altura ou profundidade desconhecidas e clama a Abraão. Ele se apresenta de um modo misterioso e completamente soberano, sem precisar justificar os seus propósitos ou desvelar a origem dos seus comandos. Em um único e poderoso chamado Abraão, Deus introduz o patriarca a uma prova monumental que será um marco de obediência e fé a todos aqueles que creem no Deus verdadeiro. Abraão então responde a Deus e ele diz: eis-me aqui. Mas o sentido hebraico de eis-me aqui não é eu estou em alguma posição específica. Abraão não está indicando o local da sua posição geográfica. Abraão está indicando o seu posicionamento moral em relação a Deus. O eis-me aqui significa estou à sua disposição. Estou à espera das tuas ordens. Verso 2 e verso 3. E disse Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meus irmãos, notem que Deus não pediu um sacrifício qualquer a Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque como um holocausto. A palavra grega holocaustos quer dizer tudo queimado. E a palavra hebraica que dá origem à palavra que está aí, olá, significa aquilo que sobe, fazendo referência à natureza do sacrifício que Deus pediu. Na maioria dos sacrifícios, o ofertante ficava com parte da carne que havia sido sacrificada e comia essa carne. E o resto era queimado aos deuses. Mas o que Deus pede a Abraão é que todo o sacrifício seja feito, que não sobre absolutamente nada, que seja tudo completamente queimado. Isso indicava e expressava que o ofertante estava completamente dedicado a Deus e estava disposto a entregar tudo a ele sem nenhuma reserva. O texto ainda diz: vá até a terra de Moriá. A última posição geográfica de Abraão que nós sabemos é Berseba. Se ele ainda estava em Berseba quando recebeu esse mandato de Deus, a caminhada até Moriá era de aproximadamente 80 quilômetros de distância.
Ou seja, Deus não queria que Abraão agisse por impulso. Ele não queria que Abraão, tomado de forte desejo de obediência, fosse lá e matasse seu filho impulsivamente. Ele queria que Abraão pensasse sobre o assunto. Ele queria que Abraão até mesmo tivesse a chance de desistir de obedecer ao longo do caminho. O texto ainda diz que ele levantou-se de madrugada. Alguns comentaristas dizem que Abraão levantou-se de madrugada num ímpeto ou numa ansiedade por cumprir a ordem que Deus havia entregado a ele. Mas só alguém que não tem filho falaria um absurdo desse tamanho. Ninguém em sã consciência levanta de madrugada ansioso para sacrificar seu próprio filho. Abraão levantou de madrugada não porque quisesse cumprir a ordem de Deus o quanto antes. Ele levantou de madrugada porque provavelmente a ansiedade, provavelmente a tristeza, a angústia estava pesando em seu coração ao ponto dele não conseguir dormir. Isso é tão verdade que o texto diz que Abraão preparou um jumento. Porque alguém com dezenas de servos prepararia o seu próprio jumento. Abraão, depois de preparar o jumento, rachou a lenha. Um homem idoso, centenário, por que ele gastaria seu tempo rachando a lenha para o holocausto? Provavelmente o local onde ele faria o sacrifício teria árvores que ele poderia cortar para fazer a lenha. Ele não precisava carregar a lenha durante todo o percurso. Mas parece que Abraão, por causa da angústia que o está afligindo, está atrasando de propósito a viagem. Ele prepara um jumento, ele racha a lenha, mas inevitavelmente chegará um momento em que ele tem que partir. E o mais importante de tudo, nos versos 2 e 3, meus irmãos, é a pessoa de Isaac. Eu quero que vocês notem comigo no verso 2 e 3, que Deus, Abraão, os servos, o jumento e os objetos que seriam utilizados para o sacrifício, eles não recebem nenhum adjetivo. Eles são simplesmente Deus, Abraão, os servos, um jumento, um cutelo e uma lenha. Eles não têm qualificação própria. O único que recebe um adjetivo, o qualificando nessa narrativa, é Isaac. Deus diz: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaac. E, novamente, os qualificativos que caracterizam Isaac não o caracterizam de forma absoluta, mas apenas em relação ao seu pai. Nós não ficamos sabendo se Isaac era loiro, moreno, feio, bonito, inteligente ou ignorante. Nós não sabemos mais nada a respeito de Isaac, a não ser que ele é o filho a quem Abraão tanto ama. O objetivo do autor do texto é destacar o quão terrível é a provação de Abraão e o quão consciente Deus está da gravidade daquilo que ele está pedindo a Abraão. E não é como se a fé de Abraão não tivesse sido testada até agora. Abraão saiu da terra dos seus pais, abandonou a sua parentela, abandonou o seu país e foi viver numa terra completamente desconhecida simplesmente porque Deus mandou. A fé de Abraão já havia sido testada. Gênesis 15, 6 diz claramente: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas agora Deus está interessado não somente na fé de Abraão, mas no motivo pelo qual Abraão o teme. O objetivo por trás é saber a motivação que faz Abraão crer em Deus. Quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, a solicitação provavelmente estaria dentro dos limites daquilo que era esperado na cultura mesopotâmica. Não era raro os povos pagãos sacrificarem seus filhos a deuses como Moloque ou Baal, por exemplo. Isso era algo que acontecia naquele período. Mas, embora isso seja verdade, a relação que Deus havia estabelecido com Abraão desde Gênesis 12 é de natureza completamente diferente daquilo que nós vemos na cultura mesopotâmica. Não é apenas um filho que Deus pede a Abraão. Ele pede que Abraão entregue todos os benefícios da aliança. Tudo teria sido sacrificado naquele altar juntamente com Isaac. Sem Isaac, não existiria uma família de Abraão. Não existiria família nenhuma. Sem Isaac, não existiria a terra prometida. Sem Isaac, não existiria uma descendência para Abraão. Sem Isaac, todas as famílias da terra não seriam abençoadas. Até esse ponto, em Gênesis,
tudo que Abraão tinha feito, embora exigisse fé, vinha com algum benefício. Deus não tinha pedido para que ele fizesse nada sem uma retribuição em troca. Mas agora, o sacrifício de Isaque não traria nenhum benefício. Pelo contrário, significaria a perda de todos os benefícios que Deus havia prometido até agora. Em consequência, essa solicitação de Deus procurava descobrir se Abraão havia ou não avançado além da grande simbiose. Deus quer saber se Abraão considera que a sua relação com ele é mais importante do que os benefícios que ele pode conceder a Abraão. Deus quer saber se a fé de Abraão ainda permanece de pé se não existir nenhum benefício. Se nada for prometido, se todos os benefícios forem simplesmente retirados, será que Abraão permanece de pé? Não é coincidência que exista outra narrativa na Bíblia semelhante a essa prova de Abraão, que é a história de Jó. Será que Jó realmente teme a Deus sem motivo? Perguntou o próprio diabo a Deus. Aqui Deus aumentou as exigências. A fé de Abraão só é movida por uma relação percebida de ganho mútuo? Ou será que Abraão vê a aliança com Deus como um fim em si mesmo, independente de qualquer ganho que ele possa usufruir? Embora Yahvé tenha muito a oferecer a Abraão, a relação adequada que ele intenta é uma relação baseada no que ele é e não naquilo que ele pode dar. Essa passagem, meus irmãos, sinaliza uma mudança no pensamento de Abraão, da participação naquela simbiose que ele estava acostumado com os deuses pagãos, para uma participação agora no grande empreendimento de Deus, que é exclusivo de Abraão por intermédio de uma aliança. Assim nós chegamos no verso 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Meus irmãos, essa é a única descrição de uma viagem de 3 dias. Isso é de propósito. Parece que a narrativa de Gênesis 22 é uma narrativa seca, uma narrativa crua, que não quer dar detalhes daquilo que está acontecendo. É como se durante todo o percurso, Abraão não tivesse olhado nem para a direita, nem para a esquerda. Como se todas as suas manifestações vitais tivessem sido completamente suprimidas, e a única coisa que podia se ouvir era a caminhada dos pés daquelas pessoas que estavam com ele. Chegamos no verso 5 e no verso 6. Então disse Abraão a seus moços, aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Meus irmãos, Abraão é um velho centenário nessa altura do campeonato. Ele escolhe carregar o fogo e o cutelo, os elementos que matariam o seu filho naquele monte. Enquanto a Isaque é conferida a responsabilidade de carregar a própria lenha, o próprio peso do seu sacrifício. Isso indica também que Isaque não era uma criança, conforme algumas historinhas bíblicas podem nos fazer a crer. Segundo a maioria dos especialistas, Isaque era um jovem de aproximadamente 15 a 20 anos, para ter força para carregar essa lenha monte acima. O texto enfatiza que depois de fazer isso, foram ambos juntos. Isso é uma intimidade silenciosa entre pai e filho, uma cumplicidade entre Abraão e Isaque que vai muito além das palavras. Abraão, embora saiba o que vai acontecer naquele monte, ele não compartilha imediatamente o fardo com o seu filho Isaque. E Isaque, mesmo sem compreender completamente o que vai acontecer e para onde Deus o está guiando, ele caminha lado a lado com seu pai, confiando em sua liderança. Esse ato de caminhar juntos, sem explicação, sem justificativa, demonstra uma confiança mútua que transcende muito a compreensão imediata do que está prestes a acontecer. Abraão diz: voltaremos para vós, no plural. E nesse último instante, Abraão expressa a fé em um último fio de esperança de que Deus, de alguma forma miraculosa,
pode até mesmo trazer o seu filho da morte. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Após 3 dias, então, Isaque quebra o silêncio. Mas a sua pergunta não é uma pergunta de uma criança inocente. Já em seu coração, uma dor crescente se levanta e ele entende a gravidade do momento. Abraão tinha muitos cordeiros. Ele poderia carregar qualquer um deles até o Monte Moriá. Ao longo do caminho, Abraão poderia ter comprado algum cordeiro. Ao longo do caminho, eles poderiam ter feito qualquer coisa, mas até então não existe um cordeiro. E o único que está subindo a montanha com Abraão é Isaque. Ele percebe a ausência do cordeiro para o sacrifício. E como um último suspiro de hesitação, ele pergunta para o seu pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, tenta ouvir a angústia de Isaque nessa situação. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe que ele é o cordeiro ausente. E sua pergunta é o reflexo do medo e de uma busca de explicação, ainda que ele mesmo não queira ouvir a resposta. A sua pergunta é como se ele estivesse dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram ambos juntos o seu caminho. A resposta de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, é uma expressão na provisão divina. Abraão não explica, Abraão não justifica, Abraão não racionaliza, Abraão não pensa muito, mas ele simplesmente deposita inteiramente a sua confiança nas mãos de Deus. Meus irmãos, a história de Abraão e Isaque aqui não é uma história sobre Deus aceitar ou não aceitar sacrifícios humanos. Também não é uma história sobre Deus aceitar nossos filhos a eles, ainda que em sentido metafórico. O que se pede a Abraão aqui, em Gênesis 22, é que ele renuncie os benefícios da aliança. Quando ele obedece, Deus diz sobre ele com todas as letras que agora sabe que Abraão teme a Deus. Isso não sugere que Deus esteja obtendo um conhecimento cognitivo novo. Porque, no contexto hebraico, aquilo que se sabe, geralmente, é aquilo que é experimentado. E não aquilo que é obtido por meio de conhecimento cognitivo. Abraão demonstra que sua fé em Deus não depende de benefícios, mas que a fé em Deus é encontrada no relacionamento que ele tem com Deus. Em outras palavras, Abraão demonstra que os benefícios não são o centro da sua fé, mas que o próprio Deus é o centro da sua fé. Agora calma, porque você pode achar que nesse momento do sermão eu vou emendar uma série de críticas aos neopentecostais, ao evangelicalismo moderno, à teologia da prosperidade e à teologia do coach. E é óbvio que triunfalismo barato de bênçãos materiais e de vitórias são expressões religiosas satânicas e completamente pagãs. Mas e nós, reformados e presbiterianos? Estamos isentos ou imunes de focar a nossa fé nos benefícios, ao invés de focar a nossa fé em Deus? Será que nós não cometemos esse tipo de pecado? E, meus irmãos, a resposta é óbvia. Nós cometemos. Nossa fé deve ser em Deus. E, embora essa afirmação pareça um tanto quanto óbvia, é essencial começarmos por ela. Nossa fé repousa em Deus, que nos proporciona graça através da morte e da ressurreição de Jesus. Esses acontecimentos nos trouxeram perdão, salvação e uma promessa de vida eterna. Mas, frequentemente, devido ao valor imenso que nós atribuímos a esses benefícios, nós reduzimos o cristianismo a eles. Nós reduzimos o cristianismo à ideia de que acreditamos em Deus por aquilo que Ele nos concede. Em uma cultura individualista e narcisista, é fácil priorizar nossos ganhos pessoais. Contudo,
é vital que nós nos lembremos a verdadeira essência do cristianismo. Não reside nos benefícios que Deus pode nos dar. A pergunta que devemos nos fazer é: seguimos a Deus em troca de benefícios? Será que nós seríamos cristãos, mesmo se não houvesse promessa nenhuma de vida eterna e de salvação? Para os israelitas no Antigo Testamento, essa questão era na prática uma realidade muito forte. A fé dos israelitas não estava baseada em ser salvo e ir para o céu. A fé dos israelitas estava baseada em viver em um relacionamento pactual com Deus, no cumprimento dos seus planos e propósitos. Ser liberto do pecado, da morte e do inferno são dádivas maravilhosas que Deus nos dá. Mas nada disso é um fim em si mesmo. Todas essas coisas são simplesmente um meio pelo qual Deus encontrou para nos restaurar a sua própria imagem e nos fazer ter relacionamento novamente com Ele. A verdadeira importância da salvação está no relacionamento com Deus e no estabelecimento da nossa imagem em conformidade com a imagem de Cristo. Muitos cristãos ainda pensam que a salvação é meramente um passaporte para ir para o céu, sem considerar a implicação de que somos chamados a viver em parceria com Deus hoje, não apenas no futuro, mas aqui e agora. A verdadeira fé almeja relacionamento com Deus e não benefícios escatológicos apenas. Nós temos fé que Deus providencia um caminho através de Cristo. Um caminho que não se limita aos benefícios, mas sim à formação de uma identidade em Jesus. Ser um cristão verdadeiro significa ser participante do reino de Deus em Cristo, assumir responsabilidades, trabalhar na realização dos propósitos de Deus para o mundo. Nossa fé não pode ser platonizada e escapista. Eu creio em Jesus e quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas sim, devemos ter fé em Cristo, que somos feitos participantes juntamente com Ele nos planos de Deus. A minha identidade está nele, minha esperança está nele, minha alegria está nele, minha confiança está nele, tudo que eu tenho é Ele. Como diz o salmista, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Crentes com mentalidade escapista são inúteis no reino de Deus. Eles sentam e aguardam o fim da história. Eles vivem as suas vidas acreditando que a igreja é um prédio onde eles sentam para ouvir boas lições morais e para aprender sobre algumas coisas no futuro. No espectro oposto, os crentes verdadeiros enxergam que a sua união com Cristo os fazem também participantes da agenda messiânica de Jesus. Proclamar o evangelho aos perdidos, aliviar as injustiças criadas pelo pecado e expandir o espaço sagrado, o lugar da presença de Deus entre o seu povo para todos os cantos da terra. Meus irmãos, a terra de Moriá, onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque, é mais tarde, em 2 Crônicas, identificada como Jerusalém. Naquele monte, no mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou o seu filho, Deus, muitos anos mais tarde, efetivamente sacrificaria o seu filho por nós. Abraão demonstrou obediência radical quando recebeu a ordem de sacrificar Isaque, mesmo com dúvidas e incertezas de que isso implicaria completamente o fim dos benefícios pactuais. Ele submeteu-se completamente à vontade de Deus. Da mesma forma, Jesus também obedeceu perfeitamente. Em Mateus 26, 39, nós vemos a angústia do nosso Salvador, mas mesmo assim, ele se entregou até o fim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, quando Abraão ergueu a faca para sacrificar o seu filho, Deus o interrompeu com uma voz, e um carneiro no meio do mato foi providenciado como substituto de Isaque. Mas anos mais tarde não haveria nenhum substituto para Jesus, porque ele é o próprio substituto. Ele morreu pelos pecados dos ímpios. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Jesus não foi um sacrifício simbólico, mas um ato histórico e real de substituição, em que ele assumiu a culpa dos pecadores.
Isaac, apesar de mais jovem e mais forte do que seu pai, se submeteu ao que seu pai estava fazendo, mesmo sem um comando específico. Da mesma forma, Jesus, sendo plenamente Deus, tendo toda a autoridade sobre os céus e a terra, se humilhou de forma incomparável. Isaac foi amarrado e provavelmente foi ele quem construiu o próprio altar onde ele seria crucificado, ou onde ele seria sacrificado. Da mesma forma, Jesus carregou durante todo o caminho em Jerusalém a tora que seria crucificado e foi vilipendiado, cuspido e humilhado por vermes pecadores como nós. Em Filipenses 2, 6 a 8, Paulo descreve a humilhação de Jesus Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em Gênesis 22, Deus faz uma promessa a Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A bênção prometida a Abraão não se limitou aos seus descendentes diretos. Por meio de Cristo, segundo Gálatas 3,16, o verdadeiro e único descendente de Abraão, as promessas de Deus efetivamente se fazem presentes em todas as famílias da terra, sem distinção de status, etnia ou origem. Meus irmãos, Abraão não é o pai da fé, porque acreditou em bênçãos superficiais ou em promessas materiais que enchem os cultos modernos. Ele não é celebrado por confiar em curas, nem por esperar vitórias terrenas contra inimigos imaginários, tampouco por acreditar na prosperidade dos seus relacionamentos e das suas finanças. Ele também não é o pai da fé porque acreditou que Deus lhe faria um pai melhor. Ele também não é um pai da fé porque acreditou que Deus o faria um marido melhor, ou faria ter uma família melhor. E também não se iluda, Abraão também não é o pai da fé porque acreditou que depois de morrer ele iria para o céu. Abraão é o pai da fé porque vislumbrou a grandiosidade do plano divino e rejubilou-se ao ver o dia de Cristo. Ele percebeu que ele teria um papel de coadjuvante na história da redenção e abraçou a sua identidade que transcendia a sua própria existência. Confiante nas promessas de Deus, ele obedeceu, sabendo que Deus interveria pessoalmente na história para realizar os seus planos e propósitos. A fé de Abraão foi ancorada no Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Abraão não acreditou apenas que Deus satisfaz as nossas necessidades imediatas, mas ele acreditou em um Deus que transforma as dimensões do tempo, as dimensões da própria existência, um Deus que convida também a nós a sermos participantes no seu grande empreendimento de restaurar toda a criação para a sua própria glória por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Deus, e nos dê cada vez mais consciência da nossa identidade no Senhor. Amém.